Boa noite! Boa noite! Que bom, né? Animação, isso mesmo. Somos em poucos, mas animados, alegres, felizes. Boa noite para você que está aí em casa também. Meu nome é Cláudia Monteiro, estou aqui hoje para dividir um pouquinho com todos a palavra do Senhor. Quero pedir para você que já compartilhe esse link com outras pessoas que você conhece, e vai ser bênção, já está sendo bênção nas nossas vidas. Então, compartilhe esse link para que outras pessoas sejam abençoadas com este culto, tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus mais uma vez? Vamos? Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, obrigado por estarmos aqui na Tua casa. Senhor, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, pelo Seu cuidado, pelo Seu amor. Obrigada, Pai, por estarmos aqui na Tua casa, louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Toca os nossos corações, fala conosco através da Tua palavra, abra os nossos ouvidos para entendermos aquilo que o Senhor está falando conosco e prepara o nosso coração para obedecermos, Pai, aquilo que o Senhor falar conosco. Muito obrigada por este momento. Nós Te louvamos, Te honramos e entregamos ao Senhor o controle das nossas vidas. No nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém? Amém. Então, durante esse ano, não é, irmãos, aqui no Ministério Elo, nos cultos, nós abordamos alguns temas considerados as maiores causas que levam ao divórcio e separação. Nós já falamos aqui sobre sexualidade, a interferência de terceiros no relacionamento, comunicação, educação de filhos, opiniões diferentes. E em novembro falaremos ainda sobre finanças, então se prepare, hein? Se prepare. Ainda tem coisas boas aí pela frente, não é? Mas hoje, em especial, nós vamos falar sobre uma causa muito enfrentada nos relacionamentos, que é a suposta falta de liberdade, que surge a partir do momento em que marido e mulher, de livre e espontânea vontade, dizem sim um ao outro, não é? E aí vão para o casamento. O que parece um contrassenso, não é verdade? Porque uma pessoa, no gozo da sua liberdade, escolhe então eliminá-la, deixar de ser solteira e agora ser casada. Há alguns anos surgiu aí uma brincadeira, né, entre os noivos e os amigos do noivo, que nos ajudou a escolher o tema dessa noite, que é o game over, né? Game over. Então, nas despedidas de solteiro dos maridos, dos noivos, era esse tema que era falado e divulgado. Então, essa imagem aí, ó, que vocês estão olhando, ganhou camisetas, objetos de decoração e muitas piadas em torno desse tema, game over. A ideia por trás, né, disso é que ao decidir-se pelo casamento, a pessoa chegou ao fim do jogo, né? Game over, fim do jogo, fim da diversão. Tudo que era bom, então, chegou ao fim. Será? Será que tudo que era bom chegou ao fim? Não é? Mas, olha, essa ideia, esse pensamento, ganhou até uma versão musical. Eu vou falar essa música, não vou cantar, não, né? Mas eu vou ler para vocês. Olha só, sonhei que estava me casando. É o título da música. Hoje é o dia que vai mudar a minha vida, estou no altar e já vai começar. Violino tocando, a noiva do lado, coração acelerado, a aliança chegou. Igreja lotada, o padre perguntou, tem alguém aí contra essa união aqui presente?
fale agora ou cale-se para sempre. Eu olhei para trás, meus amigos chorando, meus amores antigos, com pena me olhando, ainda bem. Caí da cama com o celular tocando, sonhei que estava me casando e acordei no desespero. Vida de casado é boa, só perde para de solteiro. Será? Tem alguns solteiros aqui nessa noite, né? Será que é tudo isso? Vida de casado é boa, só perde para de solteiro? Hã? Ai, gente, mas é engraçado. Mas essa música tem sido cantada aí pelos solteiros, né? Mas é interessante a gente pensar que a Bíblia apresenta o casamento como um padrão geral para as pessoas. Esse é o padrão de Deus. Mas Deus não trata a solteirice como algo errado, de maneira nenhuma, não é? O texto bíblico, a Bíblia, ela incentiva aqueles que estão solteiros que aproveitem essa fase para um empenho e dedicação na obra de Deus. Então, é um tempo em que o solteiro pode se dedicar na obra de Deus. Então, a solteirice não é para ser usada de uma maneira que agrada a Deus, que alegra o coração do Senhor, da melhor maneira possível, não é? Então, de forma que ao valorizarmos o casamento, que é regra, não estamos menosprezando a solteirice, que é uma exceção bíblica e é uma exceção saudável, né? Uma coisa saudável. E aí hoje nós tivemos aqui na Banda Elo, né, no culto, vários solteiros nos apoiando. Glória a Deus pela vida de vocês, viu? Glória a Deus, que Deus os abençoe grandemente. Muito obrigado por essa participação. É um culto para casais, mas que os solteiros participam. Amém. Mas será mesmo que o casamento é o fim da linha? Será mesmo que existe vida após o casamento? Por que tantos casais têm se divorciado sobre a alegação de que perderam a liberdade de viver? Por que será que isso tem acontecido? Foi Deus quem planejou e instituiu o casamento. Ao perceber que a vida de Adão andava assim, muito solitária, Deus lhe presenteia com uma mulher. Adão passeava lá pelo jardim e via os casaizinhos, né? E o coração de Adão ardia e falava assim, mas cadê o meu par? Onde está aquela que vai me completar? A reação de Adão não foi vestir uma camisa dizendo game over, né? Ou escrever na sola do sapato, como fez uma pessoa no dia do seu casamento, ao se ajoelhar no altar, e aí todo mundo conseguiu ler, né? Socorro! Alguém me ajuda, né? Como se alguém pudesse tirar ele de lá, pudesse impedi-lo de dizer sim e de firmar ali um laço de aliança. Adão, na verdade, agiu de uma maneira muito diferente. E eu acho que todos no jardim se alegraram com a alegria de Adão, porque ele disse assim, ó, em Gênesis 2:23, e o homem disse, até que enfim, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Adão se sentiu naquele momento completo. E Deus, muito mais, porque a Bíblia diz que viu Deus que tudo o que ele tinha feito era muito bom, muito bom. A gente acha que é bom, né? Não, é muito bom. Deus viu Adão e falou que estava tudo bom, mas quando ele fez a mulher para Adão, ele disse assim, agora está tudo muito bom. Esse sentimento de satisfação pela completude proporcionada pela união conjugal é algo que precisamos valorizar e batalhar constantemente para manter aceso e vivo em nossos casamentos. Sim, é fato que não são poucos os casais que enfrentam grandes dificuldades no casamento. Por vezes, um anulando o outro,
um se vendo obrigado a abrir mão dos seus gostos e satisfações pessoais em favor do outro, ou até mesmo sendo necessário se tornar alguém diferente, abrindo mão não apenas da sua liberdade, mas também da sua essência como ser. Já ouviu alguém dizer assim? Olha, eu já ouvi, não sei se vocês já ouviram isso. Poxa, fulano, depois que você se casou, você se tornou uma outra pessoa, você não é mais o mesmo. Eu já ouvi pessoas comentando isso, devido ao fato das dificuldades encontradas no casamento, e aí a pessoa precisa ser outra depois do casamento. Eu já falei uma vez que, assim, clonagem humana não existe, né? Não existe, mas algumas pessoas no casamento querem a clonagem, né? Querem fazer do outro, do seu cônjuge, um espelho, uma pessoa exatamente como ela é. Não é? Já pensou, Breno? Você se casar com outro Breno? Já pensou uma pessoa com a mesma personalidade que a sua, com os mesmos defeitos que o seu? Como que seria, né? Ai, eu não quero nem pensar nisso, né? O Breno e a Brena, já pensou? Como seria isso? Não ia ser muito legal, não. É por isso que não existe essa coisa de querer exatamente igual. Você pode ter um reflexo igual ao seu quando você se olhar no espelho, e aí você pode achar tudo muito lindo, muito bonito, mas é bom que você valorize a diferença que existe na pessoa que está ao seu lado. Isso é muito bom. Deus fez assim, não é? E Ele quer que seja assim. Deus idealizou, e a Bíblia nos orienta a fim de que não sejamos prisioneiros, mas livres, felizes e satisfeitos no relacionamento conjugal. Eu quero ler com você Eclesiastes 4, o versículo 9, que diz assim, olha: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre o homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. É melhor ter companhia do que estar sozinho. É melhor serem dois do que um. Então, alegre-se em seu casamento. Você não está só. Tem uma pessoa do seu lado para te ajudar, para desfrutar com você coisas boas da vida. Olha Provérbios 5,18. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Então aproveite e se alegre com novas conquistas, novos hábitos, novos prazeres, novas amizades, novas programações com seu cônjuge. Então, precisa se alegrar e celebrar essas coisas. Você se casou com alguém, e agora a primeira fase que se vive na família é a fase de aquisição, que são os primeiros anos de casamento. E essa fase de conquistar novos hábitos. Então, o hábito do seu cônjuge, alguns deles vão passar a ser os seus hábitos. E não tem nenhum problema nisso. Não é? Estão convivendo, e aí precisa se aprender coisas juntos, né? Lá em casa, a pessoa que deixava a toalha em cima da cama, todo mundo reclama disso, não reclama? Porque esqueceu a toalha em cima da cama. Lá em casa, quem esquecia a toalha em cima da cama não era o Breno, era a Cláudia, não é? Era a Cláudia esquecia a toalha em cima da cama. E aí o que acontece? A Cláudia precisou aprender com o Breno que tem um lugar certo para colocar a toalha. Né? Tem um lugar certo para deixar a toalha depois que toma banho. Porque se deixa em cima da cama, na hora que vai deitar, a cama está molhada, não é agradável. Né? Então, a gente vai aprendendo novos hábitos, novos prazeres. Não é? Nós vamos aprendendo a gostar de coisas que até então
A gente não tinha o hábito, não tinha o costume de fazer. O Breno não comia macarrão à bolonhesa. Aprendeu a comer, né, Breno? Aprendeu a comer macarrão à bolonhesa. Então, contar uma coisa para vocês. No dia de domingo, a mãe tinha que preparar a comida de toda a família, o macarrão, a lasanha e o macarrão alho e óleo do Breninho, né? Então, as mamães fazem isso, né? As mamães fazem isso. E é natural que façam, é o filho. Eu tenho 2 filhos, eu amo os meus filhos, e quando eles me pedem, eu faço. Eu quero agradar, eu quero mostrar para os meus filhos o quanto eles são importantes para mim. Mas aí, depois que casou, eu falei assim, gente, mas só macarrão alho e óleo, só macarrão alho e óleo. Ah, não tem esse negócio, eu gosto de macarrão bolonhesa, né? E aí, eu comecei a falar com ele, olha, não tem esse negócio de fazer 2 macarrões, né? Eu vou ter que fazer uma panela alho e óleo, uma panela bolonhesa, gasta muito tempo, nossa vida é corrida. Então, vamos aprender a comer. Vamos aí enfrentar o leão. E aí, ele enfrentou, mas foi um leão gostoso, né, Breno? Foi bom, né? Deu certo. Então, precisa. Você não casou para ficar de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Sai, passeie, desfrute, tenha tempo de lazer com seu cônjuge. Isso é tão importante. Com os amigos, quando era solteiro, saía. Ia comer pizza, ia no cinema. Agora, com o cônjuge, é só dentro de casa? Não, estou cansado, vamos deitar, vamos dormir, vamos descansar. Vamos ficar aqui na TV até altas horas. Precisa sair, precisa ter um tempo de lazer, não é? Passear juntos, né? Estar juntos não tem que ser cansativo e tedioso, não tem. Eu fazia o Breno jogar cartas comigo, até um dia que ele convenceu que estava chato demais jogar buraco só nós 2. Aí ele falava assim, não, agora a gente só joga buraco quando tiver parceria. Aí eu entendi, falei, tudo bem, ok. Aí hoje a gente joga buraco com parceria, então tem algumas vezes que eu convido lá minha sogra e meu pai para jogar buraco, e aí nós somos um contra o outro. Aí imagina como não é essa disputa lá em casa, né? Então, a disputa pode existir de forma lúdica no casamento, não tem problema, mas você não se casou para ficar competindo com seu cônjuge em tudo o que for fazer. Em alguns momentos é até interessante e relaxante, mas em outros momentos você vai precisar entender que é necessário apoiar o seu cônjuge. Você tem do lado uma pessoa que é para lutar junto com você, porque vocês trabalhando juntos, lutando junto, a conquista é muito maior. Então, é muito interessante andarem na mesma mão, vamos juntos, na mesma velocidade, e aí a gente vai chegar e alcançar o nosso alvo. É muito chato quando um está na frente, o outro está atrás. Quando um vai numa direção e o outro em outra direção. Mas é muito bom quando ambos conversam sobre novas conquistas e conquistam juntos. E vão juntos alcançar aquele alvo que é do novo casal. Como é bom os 2 comemorarem porque lutaram juntos. E como é triste ver uma pessoa que desconfia do seu cônjuge porque não sabe o que o seu cônjuge faz, não sabe o que ele está planejando, onde ele coloca o dinheiro dele ou o dinheiro dela, não é? E não tem essa conversa. Então, é muito importante o apoio mútuo de tudo o que forem fazer. No casamento também, é um lugar, um ambiente para crescimento e amadurecimento. O seu cônjuge pode te ajudar a ser a melhor versão de você mesmo. Como isso é importante? Como é bom o seu cônjuge te ajudar nisso? Aconteceu um caso, assim, um fato no nosso casamento. O Breno sempre fala que não tem nada a ver, mas eu falo que tem. O Breno, ele tinha um jeito de se vestir. Hoje, gente, eu estou aproveitando que hoje que eu estou falando, né? Quando ele fala de mim, todo mundo ri. Hoje eu que estou aqui.
Eu vou só falar dele, mas é que vocês me ajudam, vocês podem dar gargalhadas, tá? Porque quando eu estou sentada ali, vocês dão muitas risadas. Eu sei que ele tem um jeito muito peculiar de contar as piadas dele, né? Mas podem rir. O Breno tinha um jeito todo peculiar de se vestir. E aí eu olhava para o Breno e eu falava assim, meu Deus, não combina muito comigo não gosto muito disso não, preciso mudar um tiquinho, né? E aí eu fui dando alguns toques para o Breno, e o Breno foi mudando, e o Breno foi alterando, assim, né, o jeito dele se vestir. E aí ele ficou muito interessante, né, ficou bem interessante, assim. E um belo de um dia, nós fomos na casa de uma amiga do Breno, né, conversar com o pai dela, porque o pai dela trabalhava com manutenção de computadores, e o computador do Breno pifou e precisava arrumar o computador, né. E aí a amiga do Breno sempre via o Breno lá, naquele estilo do Breno, né, eu acho que, sei lá, o que ela pensava do Breno, né. Mas aí, depois ficou um tempo sem ver, e nesse dia ela reencontrou o Breno. Tamanha foi a surpresa e a alegria da pessoa ao ver o Breno, né? Breno, tudo bem? Eu, né? Só ouvindo de lado, né? Aí daqui a pouco eu me apresentei, né? Oi, como vai? Eu sou a Cláudia, namorada do Breno. A gente ainda estava namorando. E aí a pessoa ficou vermelha, né? Ela se entregou. Então, olha, o seu cônjuge pode te ajudar. Nessa época eu ainda não estava casada com o Breno, mas já estava ali sendo apoio para crescimento e amadurecimento, mudanças, transformações boas que podem acontecer. Não é? Você vem da sua família, você traz os seus hábitos, o seu cônjuge vem da família dele e traz os hábitos dele, e aí nessa nova família, não tem aquilo que é certo ou que é errado, tem aquilo que nós vamos fazer agora na nossa família. Então, algumas vezes você vai abrir mão de costumes da sua família, o seu cônjuge vai precisar abrir mão de alguns costumes da família dele, para que juntos agora vocês possam definir como é que vocês querem seguir a vida de vocês, como é que vocês querem fazer, onde que vocês querem chegar. E isso é muito importante, mas é necessário sempre respeitar e apoiar as individualidades, porque homem e mulher Deus criou. Olha lá, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. O amor não arde em ciúmes, não maltrata, não procura os seus interesses. 1 Coríntios 13, 4 e 5. Como é importante a gente entender que quando a gente se casa, nós nos tornamos uma só carne, né? Uma só carne. Mas isso não significa que um outro precisa se anular a sua personalidade, os seus gostos, os seus interesses, as suas preferências pelo outro. Às vezes eu percebo alguém perguntando assim, né? Um dos cônjuges falando assim, o que você quer comer? Onde você quer ir? Ah, você escolhe. Tudo bem, eu deixo você decidir. Né? Mas e aí, em algum momento, você vem reclamando, mas só ele que escolhe, só ele que decide. Será que não é você que permite só que o outro faça essas escolhas e você não se coloca como uma pessoa que tem gostos, que pode escolher algumas coisas, não é? Então, é muito importante estar sempre abertos a conhecer, entender e se envolver na vida e no mundo do outro. Como isso é importante. Eu gosto muito da vida no campo, eu gosto de roça, eu gosto do rural. O Breno é urbano, ele gosta das coisas urbanas. Ele ia para a praia no Espírito Santo e achava assim maravilhoso. E eu olhava e falava assim, mas o que está tão maravilhoso aqui? Para mim não é tão maravilhoso assim. Mas quando eu vou para uma praia que é mais retirada, que é mais envolvida por floresta, natureza, é muito bom para mim. Mas a gente precisa ir conhecendo, vendo o que o outro gosta e entrar um pouquinho lá e fazer com que o outro venha e entre um pouquinho no nosso mundo. E venha gostar das nossas coisas. Isso não significa, né, que
quando você tem seus gostos, as suas peculiaridades e gosta de ter atividades diferentes das do seu cônjuge, não quer dizer que você está se afastando do seu cônjuge, que você está se distanciando dele, de maneira nenhuma. Você está fazendo coisas que faz parte do seu momento, da sua vida, do seu dia, não é? Isso faz bem para as pessoas. Tem uma frase muito usada assim, né? Eu preciso de um habeas corpus. Eu já vi mulheres usando essa frase e homens usando isso quando o grupo combina. Vamos jogar um futebol? Ou as meninas combinam. Vamos no shopping ver qual foi a última tendência aí da moda que lançou? Aí o cônjuge vira e fala assim, não, mas eu vou precisar de um habeas corpus para participar com vocês disso. Porque muitas vezes o relacionamento é um relacionamento de regime de cárcere privado, não é? O outro não tem liberdade para fazer as coisas que gosta, para ir nos lugares que deseja, que faz bem, não é? Para praticar atividades que para ele fazem toda a diferença. E aí tem esse patrulhamento onde faz com que a pessoa se sinta presa, se sinta num casamento que virou ou se tornou uma prisão. E aí, por que muitas vezes? Por causa dos ciúmes. O que ela vai estar fazendo lá? O que ele vai estar fazendo lá? Com quem ele vai? Então, tem ciúmes do amigo, tem ciúmes do trabalho, tem ciúmes do futebol, tem ciúmes do videogame, tem gente que tem ciúmes do videogame, tem gente que tem ciúmes do celular, então tem gente que tem ciúmes do carro, né? Alisa mais o carro do que a esposa, passa mais tempo no celular do que conversando com a esposa. E, na verdade, precisa entender que individualidade não tem nada a ver com distanciamento. Tem a ver com respeitar o gosto pessoal do seu cônjuge, o tempo que ele precisa para ele e o tempo que ele precisa para relaxar. Como é bom para mim, que sou mãe, quando saio sozinha. Como é bom fazer um passeio sozinha. Né, Marilu? Vamos junto, Marilu. Vamos juntas. Como é bom passear no shopping, andar, sem ter menino atrás, sem ter que ficar olhando, sem ter o marido do lado. Vamos? Por que você parou aqui? Já ficou muito tempo nessa loja. Vamos para outra, vamos para a próxima. Então, em alguns momentos, isso é muito importante e é muito bom. Façam isso, respeitem aquilo que o outro gosta e acha que é importante para si mesmo. Agora, é importante cada casal encontrar qual vai ser esse grau de individualidade com sabedoria para que nenhum dos dois sofra. Para não achar assim, o meu cônjuge faz muita coisa fora, está muito fora de casa, faz muita coisa sozinha ou sozinho, e eu não estou junto. Então, de repente, quem tem filhos pequenos precisa encontrar uma pessoa para ficar com os filhos e o casal sair juntos algumas vezes. Mas é importante saber e conversar com o cônjuge até onde para o seu cônjuge está bom para ele os seus passeios, os seus momentos sozinho e sozinha. Isso é muito importante. Precisamos ter muita atenção para, nesses momentos, não satisfazer o nosso egocentrismo, né? O momento de individualidade. Então, agora é só eu. Então, vamos fazer coisas que eu quero. E não se importa com o que o outro quer e o outro precisa. Então, é preciso de equilíbrio. Quando vamos estar juntos, quando vamos estar separados. E isso vai ser muito bom para o seu relacionamento. Seja verdadeiro e honesto. Nem mentireis, nem usarei de falsidade, cada um com o seu próximo. Levíticos 19, 11. Em qualquer situação, né, e ainda mais forte no relacionamento conjugal,
A verdade deve prevalecer sempre. Isso inclui, não é, a possibilidade de se buscar cada vez mais conversas sinceras e amistosas, não é, para que soluções sejam encontradas em situações onde um se encontra aprisionado pelo outro. A conversa é algo primordial. Por quê? Porque quando não há conversa, tem lugar para mentira, tem lugar para falsidade, tem lugar para o engano. E isso não é bom no casamento, onde a pessoa fica sempre dando um jeitinho para dar as suas escapulidas. Então fala-se assim, eu vou ficar até mais tarde no trabalho, vou precisar fazer hora extra. Mas aí sai com os amigos para ir no futebol, para ir num barzinho, sai com as amigas para fazer qualquer coisa, onde o cônjuge não pode saber o que o outro está fazendo. Por quê? Porque não tem um espaço para conversa, para o entendimento de que é necessário ser verdadeiro e honesto sempre. E aí, precisa se tomar muito cuidado, porque quando o cônjuge descobre o que está acontecendo, a briga e o conflito já está todo pronto, e aí a lealdade e a sinceridade desce por ralo abaixo, e aí a confiança, que deveria ser conquistada, está cada vez mais distante desse relacionamento. Então, é muito importante ser verdadeiro e honesto. Se o seu cônjuge disse não, então não faça. É importante. Assim você vai conquistando a confiança do seu cônjuge para que ele entenda o que está acontecendo e do que você precisa, dos seus momentos, dos seus passeios e de algumas outras coisas. Mas é importante ser verdadeiro e honesto. E vai chegar um momento em que as coisas vão se ajustando. Mas não tenha a prática da mentira e do engano no seu relacionamento. Quando você faz isso, você só vai colocando motivos para o distanciamento, para a separação, para a falta de confiança e insegurança. Então, pratique a conversa sincera e amistosa dentro do seu relacionamento. Game over não é se casar. Game over é abandonar o casamento. Abandonar o casamento fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente. Porque a Bíblia diz lá em Mateus 19:6, portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Casamento nunca será encarado por Deus como game over, como fim de jogo. Casamento é encarado por Deus como start, é o começo do jogo, é o começo de novas conquistas, é o começo de uma construção de estratégias para se chegar no final e alcançar o maior número possível de vidas, de prêmios, de bônus que você possa alcançar enquanto estiver nessa jornada, enquanto estiver nesse jogo. E nós, cristãos, precisamos enxergar da mesma forma que Deus enxerga. Porque casamento é bênção de Deus. Casamento é onde nós nos completamos. Casamento é onde nós nos tornamos melhores. Casamento foi idealizado por Deus para nossa satisfação e alegria. E eu posso dizer que eu era muito feliz solteira. Muito feliz. Mas casada, eu sou 1000 vezes mais feliz do que quando eu era solteira. Muito mais. E com filhos, eu sou, assim, maravilhada. Existe isso, será? Acho que não, né? Extasiadamente, essa palavra existe. Feliz. Tem dias de cansaço, tem dias de muito trabalho, tem dias de desânimo, mas a alegria de ver os meninos como fruto do nosso casamento, da nossa união, do nosso amor, isso é muito bom. Isso é muito bom.
E é assim que Deus quer que a gente veja as coisas, né? E se por qualquer motivo você acredita que para o seu casamento não há mais a possibilidade de ser feliz, busque o Senhor. É o Senhor que renova todas as coisas a cada manhã. A cada amanhecer, Deus faz nova todas as coisas e pode fazer novo o seu casamento. Se você tem se sentido só, abandonado, anulado, converse com seu cônjuge e busque apoio de pessoas que possam lhe ajudar. Olha, aqui na nossa igreja nós temos vários pastores, vários líderes que podem te ajudar a dar uma direção diferente para o seu casamento. Mas busque ajuda, é importante. Não chegue aqui só para dizer, o casamento acabou. Busque a transformação que o Senhor pode trazer. Porque casamento é uma aliança entre duas pessoas unidas e compartilhando a vida. Casamento é isso. Não apenas fisicamente, juntos, de corpo, mas também emocionalmente. Valorize o bem-estar emocional do seu cônjuge. Juntos, cresçam no bem-estar e numa vida espiritual juntos. Isso é importante. Orem juntos. Comemorem juntos. Chorem juntos. Riam juntos. Como eu gosto de chamar meu marido para assistir vídeo cacetada. Eu dou muita risada com vídeo cacetada. E os meninos gostam tanto de me ver sorrindo, rindo, gargalhando, que agora eles têm o hábito de me chamar. Vem, mamãe, vamos assistir vídeo cacetada. Para ser um momento alegre. Então, chame o seu cônjuge. Divida esses momentos com ele. Mas divida também momentos espirituais, onde é preciso orar. Ontem eu me deparei com uma situação tão pesada no trabalho, tão pesada, que quando eu cheguei em casa, eu falei assim, hoje o trabalho não foi nada fácil, foi bem difícil. Meu marido orou por mim, então vem cá, vamos orar. Meu marido orou por mim. Isso foi tão importante para mim, porque naquele momento eu vi que ele estava entendendo que a coisa não foi fácil, foi difícil, e me apoiou espiritualmente. Então façam isso no casamento. É tão importante segurar na mão do seu cônjuge e orar com o seu cônjuge. Apoiá-lo, motivá-lo, elogiá-lo. Isso faz parte do casamento. Não precisa ser game over. Então, não pense assim, olha, meu casamento nunca vai mudar, né? Então, deixa assim para a gente ver até onde vai dar. Né? Vamos ir vivendo assim, cada dia, né, de maneira apática, vamos negando o que está acontecendo, fingindo que está tudo bem. Não desista de tentar buscar situações onde o seu casamento possa ser transformado pelo Espírito Santo. Você vai ter outras frases para dizer quando você buscar essa ajuda. Então, ao invés de desistir, lute e siga em frente com o Senhor no seu casamento, que será tudo diferente. Você pode compreender o outro, você pode se alegrar com a alegria do outro, você pode batalhar pela unidade do casal, na individualidade de cada um, isso faz parte do casamento. Quando a sua individualidade faz a unidade ser algo melhor, você está vivendo o melhor da sua vida. Então, trabalhe por isso, lute por isso e busque por isso. Curioso, né, que eu comecei com uma música e vou terminar com uma música, né? Curioso que, enquanto alguns estão dizendo assim que é melhor solteiro, outra poeta, né, poetisa, disse assim: só com você desço do salto, tiro a maquiagem, elevo a minha voz, baixo o tom do meu português. Posso me revelar falha e imperfeita e confiar nas minhas glórias. E assim me faço inteira. Me decifra e me traduz. Nas minhas sombras você vê a luz. Você sabe tudo e tudo bem o que eu sou de verdade. E só presa a você eu me sinto em liberdade. Quem cantou essa música, quem escreveu essa música e cantou essa música aí em homenagem ao seu cônjuge, foi a Sandy.
A Sandy, que declarando o amor dela, a convivência dela com o marido, então ela escreve essa música, e aí a gente pode ver que é no casamento que ela se sente completa. Apesar de algumas vezes mostrar suas falhas, suas imperfeições, e de não ser tudo aquilo que talvez o marido esperasse que ela fosse. Por quê? Porque ela não é perfeita, nós não somos. O nosso cônjuge não é. Mas ela descobriu ali no casamento a unidade, o amor, a harmonia, e que é melhor serem dois do que um. Ela descobriu isso e escreveu isso. Agora que você possa descobrir que é melhor serem dois do que um. Eu tenho vivido essa verdade na minha vida, no meu casamento, e desejo isso para você também. Breno, vem cá, vamos orar. Casamento não é fim de jogo, casamento não é uma prisão, casamento não é game over. Você pode viver um casamento de Deus, bênção de Deus na sua vida e na sua família. Amém? Amém. É assim ou não é? Algumas coisas não, mas a maioria é. O que não é? O que eu falei de você, né? O que eu falei de você não é. Não, essa história da roupa eu não entendi. Tem fotos para você entender. Gente, que palavra preciosa, né? Casamento é algo que nós devemos investir, viver, nos alegrar a cada dia, né? Alegre-se com a mulher da sua juventude, né? Você que casou jovem vai ter e vai permanecer casado por muito tempo. Hoje, né? Nossa igreja está celebrando aí com o casal, a irmã Isabel e o seu Orlando, bodas de ouro. Ele ainda se alegrando com a mulher da sua juventude, porque na juventude a conheceu e vivendo até agora. Que eu possa me alegrar, Claudinha. Vamos chegar lá. Daqui a muitos anos, né? Faltam quantos? 35. 35. Com a mulher da minha juventude, que eu conheci, né? E essa é uma palavra preciosa para cada um de nós. Né? O casamento não precisa ser fim de jogo, mas o começo de uma história cheia de amor, de conquistas, de lutas, de frutos, de alegria. Não é fim de jogo, é o começo de uma linda história que vai ficar como legado, como marco para todo sempre. Vamos orar, Breno. Olha, eu quero que você ore pelos homens no casamento. Amém. Tá? Você vai orar pelos homens, vai colocar a vida dos maridos, tá? Para que eles sejam assim como a Bíblia diz, que eles amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, tá bom? E eu vou orar pelas mulheres, para que as mulheres sejam mulheres sábias, as mulheres sábias que edificam a sua casa em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Coloque-se de pé. Você que está em casa, pegue aí na mão da sua esposa, do seu marido, separe também esse tempo para oração, para entrega, para dedicação ao Senhor, clamando a Ele pela presença, pela direção. Deus, em nome de Jesus, nós nos reunimos, gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós, gratos por esta palavra, gratos pela certeza que mesmo no meio das lutas, das dificuldades, o casamento é algo apreciado pelo Senhor, planejado, idealizado pelo Senhor. Assim como Adão, que cada um de nós possa se alegrar com a presença da sua esposa. Nós, maridos, chamados pelo Senhor para exercermos um papel importante no casamento, se necessário, com sacrifício, assim como Cristo amou a igreja, que nós possamos a cada dia nos entregar por inteiro, entregar o nosso tempo, entregar o melhor de nós, a atenção, o cuidado, que as esposas, que os filhos sintam segurança na presença do marido e do pai. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos que o Senhor nos capacite para isso, que possamos ter
a alegria de viver a nossa individualidade, mas nunca esquecendo que agora, no relacionamento conjugal, somos um com o nosso cônjuge e possamos nos alegrar com ele. Que o Senhor nos abençoe. Visita, Deus, cada coração, cada mente, cada marido que nesse momento se coloca diante do Senhor. Que o Senhor nos faça um homem melhor. Que o Senhor faça de nós um marido melhor. Que o Senhor faça de nós pais melhores. Que o Senhor faça de nós um exemplo para que a nossa união, a nossa família possa olhar e falar assim: eu quero ser como papai, eu quero ser como marido. Nele eu me sinto seguro e cuidada. Deus, que o Senhor nos capacite para isso. Amém. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus, nesse momento eu quero colocar diante do Senhor todas as esposas, Pai, que estão aqui e que ouviram essa palavra. Deus, eu quero pedir ao Senhor, pela Tua graça, pela Tua bondade e pelo Teu Espírito Santo, que nos dê sabedoria vindas do Senhor, para que possamos edificar o nosso lar, a nossa casa, em Cristo Jesus. Sabedoria para educar os filhos, sabedoria para cuidar da casa, do marido, para cuidar de todas as coisas, Deus, de acordo com a sua vontade, de maneira a agradar ao Senhor, Deus, não conforme o que esse mundo diz que devemos fazer, mas conforme a Tua palavra, conforme aquilo que o Senhor diz, e é o que tem que ser feito. Então inclina, Deus, o nosso coração para cumprir e fazer aquilo que o Senhor já designou para ser feito, Deus, para ser cumprido, e que possamos, Deus, respeitar os nossos maridos, assim como o Senhor fala na Tua palavra, que a gente possa respeitar aquele que o Senhor nos deu e que está ao nosso lado. E que juntos, Pai, nós possamos, ó Deus, florir esse mundo, Pai. Florir por onde passarmos, com o Seu amor, com a Sua graça, mostrando, Pai, a Sua presença nos nossos lares. Amém. Mostrando a Sua presença no nosso casamento. Nos transformando dia após dia, nos fazendo melhores, Pai. Porque a nossa carne, Deus, e esse mundo, muitas vezes, está nos forçando, e nos puxando, e nos atraindo para coisas que não agradam o Teu coração. Então nos livre disso, Pai. Nos livre desses pensamentos, desses ideais, mas coloca, Deus, no nosso coração e na nossa mente os Teus ideais, os Teus propósitos para as nossas famílias, e que sejamos na nossa casa a doce presença do Teu Espírito, que sejamos na nossa casa a doçura do Senhor, e que possamos, Deus, encher o nosso lar do perfume de Cristo. São essas coisas que eu te peço nesta hora, no nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém.